Resumo da aula 301 do Seminário Online de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Aqui vou sintetizar o que foi dito. A linguagem não é só palavra, é realidade viva. Hoje eu quero dividir com você algo que sinceramente me transformou. Foi uma daquelas aulas que você termina em silêncio, olhando para o nada, tentando assimilar o impacto do que acabou de ouvir. Não porque foi difícil, nem porque foi confuso, mas porque foi profundamente verdadeiro. Foi como se uma lente tivesse sido retirada dos meus olhos e eu passasse a enxergar o mundo pela primeira vez, com nitidez, com profundidade, com alma. Estou falando da aula 301 do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E o tema da aula? À primeira vista parecia algo comum, quase banal, a linguagem. Sim, essa mesma que usamos todos os dias, o tempo todo, para falar, escrever, pensar, nos comunicar. Mas Olavo mostrou que a linguagem, longe de ser apenas uma ferramenta técnica, é uma das maiores chaves para compreender a realidade. E não estou exagerando. A maneira como ele abordou o tema desmonta aquela visão moderna que a gente aprende na escola, onde linguagem é só um conjunto de signos arbitrários, convencionados pela sociedade para facilitar a troca de informações. Nada disso. Para Olavo, a linguagem é a expressão viva da estrutura do real. Ela não apenas descreve o mundo. Ela revela o mundo. Ela participa do ser. Parece pesado? Parece místico? Calma. O mais incrível é que ele vai explicando isso passo a passo, de um jeito que tudo vai se encaixando como num quebra-cabeça. E aí você entende por que tudo parece tão caótico hoje. A crise da linguagem é a crise da realidade. As pessoas não conseguem mais perceber a verdade não por falta de inteligência, mas por falta de vocabulário simbólico, por perda da sensibilidade linguística, por uma espécie de analfabetismo ontológico, como ele mesmo chama. E é nesse ponto que a aula começa a se tornar algo muito mais do que apenas uma lição de filosofia. É quase uma confissão cultural, uma denúncia e, ao mesmo tempo, um apelo. Resgatar o valor da palavra, reencontrar a alma do símbolo, restaurar a ponte entre o visível e o invisível. Porque veja bem, se a linguagem é mais do que uma ferramenta, se ela é de fato uma manifestação simbólica do ser, então tudo muda. Muda a maneira como você lê um poema, como você escuta uma música, como você reza, como você conversa com alguém. Cada palavra se torna um gesto cheio de significado, um elo com algo maior do que você mesmo. É como se, ao falar, você estivesse participando da própria criação do mundo, porque Deus criou tudo através do verbo, e o homem, ao falar, também cria, também molda, também participa. É isso que Olavo quer nos fazer perceber, que a palavra é sagrada, que ela tem um peso ontológico, que ela carrega em si uma responsabilidade espiritual. E é aí que a aula deixa de ser apenas uma aula. Ela se transforma numa espécie de chamado, quase um grito silencioso no deserto de ruídos da modernidade. Um convite a voltar não apenas ao estudo da filosofia, mas a uma vida mais verdadeira, mais consciente, mais conectada com o real. A aula começa retomando um ponto que ele sempre toca, mas que nunca se esgota: o simbolismo da linguagem. Ele diz que as palavras não são apenas nomes arbitrários que a gente dá às coisas. Elas são ecos do ser. A palavra carrega dentro de si uma estrutura simbólica, como se fosse uma centelha da realidade que ela nomeia. E isso muda tudo. Porque veja, quando usamos palavras como espírito, alma, coração, a gente não está apenas nos referindo a ideias abstratas. Estamos mergulhando em uma cadeia de significados que atravessa milênios, tradições, culturas e que apontam para verdades profundas. Uma palavra não é só som. É gesto, é história, é símbolo. E isso foi esquecido. Olavo explica que a educação moderna, e aqui ele é bem incisivo, destruiu nossa sensibilidade simbólica. Hoje as pessoas leem um texto apenas pela superfície, pelo uso prático, sem perceber o que está vibrando ali por baixo. As palavras viraram rótulos, e não mais janelas para o ser. O resultado é catastrófico. Perdemos a capacidade de pensar com profundidade, de sentir com precisão, de discernir com clareza. E aí ele toca num ponto que me atingiu em cheio: a imaginação simbólica. Ele mostra que na tradição antiga e medieval, imaginar não era inventar, como é hoje. Imaginar era ver melhor. Era captar as essências por meio de imagens vivas. Era perceber que a realidade está cheia de símbolos, que nos conduzem à verdade.
Não se tratava de uma fantasia vazia, nem de uma criação arbitrária da mente. Ao contrário, era um olhar atento, um exercício delicado de compreensão. Os símbolos, então, funcionavam como pontes que ligavam o visível ao invisível, o concreto ao abstrato, o finito ao infinito. Por meio dessa visão simbólica, o homem antigo lia o mundo como um livro sagrado, onde cada coisa tinha seu significado profundo, sua função dentro de uma ordem maior. Olavo lamenta que, no mundo contemporâneo, essa sensibilidade foi sepultada sob camadas de utilitarismo e materialismo. As palavras e imagens perderam sua força viva, tornando-se meros instrumentos técnicos ou comerciais. E com isso, não só a linguagem foi empobrecida, mas nossa própria capacidade de nos relacionar com a realidade e com o mistério da existência foi reduzida. Ele destaca que recuperar essa imaginação simbólica não é apenas um luxo para estudiosos ou poetas, é uma necessidade urgente para quem quer entender o mundo em sua plenitude. Porque sem essa visão, corremos o risco de viver numa realidade empobrecida, desprovida de significado, onde o que é essencial se torna invisível aos olhos. Por fim, Olavo convida a voltar a olhar as palavras e as coisas com reverência, como se estivéssemos diante de um espelho que reflete não apenas a superfície, mas a profundidade do ser. É um convite para redescobrir a linguagem como um mistério vivo, um caminho que nos leva para além do que se vê, para a essência do que somos e do que nos rodeia. Hoje essa imaginação está morta. As pessoas veem uma árvore e pensam fotossíntese, mas não veem o símbolo da vida, da elevação, da verticalidade que liga a terra ao céu. Não percebem que tudo ao nosso redor é na verdade um texto simbólico escrito por Deus. A criação inteira fala, mas nós desaprendemos a escutar. Essa incapacidade de ouvir o mundo como um grande poema simbólico é uma das maiores perdas da nossa era. Não só perdemos a sensibilidade para o sagrado escondido nas coisas mais simples, como também nos tornamos estrangeiros na própria realidade em que vivemos. O mundo deixou de ser um lugar cheio de mistério e significado, para se tornar uma coleção desconectada de fatos e objetos. Olavo também aborda a degeneração do uso da linguagem na cultura contemporânea. E ele não está falando só da vulgaridade ou da gíria, ele está falando do esvaziamento do sentido. Hoje, palavras como democracia, justiça, amor, liberdade são usadas como se fossem ferramentas de manipulação emocional, viraram etiquetas, perderam a densidade simbólica. E isso é gravíssimo, porque quando a palavra perde a sua verdade, a realidade se dissolve. Não é exagero dizer que a decadência da linguagem é a decadência do próprio ser humano. Quando as palavras não transmitem mais significado verdadeiro, elas se tornam instrumentos vazios, prontos para serem usados como armas ou enganos. A manipulação passa a ser facilitada, pois sem sentido profundo, as pessoas ficam à mercê de discursos superficiais que explodem em emoção, mas não em entendimento. Aí ele entra num exemplo magnífico, o logos, a palavra, o verbo. Para a tradição cristã, especialmente para o evangelista São João, tudo foi feito por meio do logos, ou seja, o mundo foi criado com uma estrutura simbólica interna. As coisas não são apenas o que são, elas são signos de algo maior, e quando o ser humano fala, ele participa dessa estrutura criadora. Por isso a linguagem é sagrada. Por isso mentir, manipular ou falar de qualquer jeito é um crime ontológico. Essa ideia do logos revela uma verdade profunda. Falar é um ato de criação, um gesto que traz à existência, que conecta o homem ao divino. A palavra é uma ponte entre o finito e o infinito, entre o humano e o transcendente. Cada vez que falamos com verdade, nós nos aproximamos dessa origem sagrada, mas quando distorcemos a palavra, quando falamos sem consciência, rompemos essa ponte e nos afastamos do nosso próprio ser. Olavo lembra que essa reverência pela palavra é a base de todas as tradições espirituais autênticas. A palavra verdadeira edifica, cura, ilumina. A palavra falsa destrói, confunde e obscurece. E no mundo atual, onde tantas vozes gritam ao mesmo tempo, o desafio maior é reaprender a reconhecer a palavra que carrega a luz do Logos, para que possamos reencontrar o caminho de volta para a sabedoria e para a verdade. Em última análise, essa degeneração da linguagem não é apenas um problema intelectual, mas um sintoma da crise espiritual profunda em que vivemos. Recuperar o sentido sagrado da palavra é, portanto, uma tarefa urgente, não apenas para filósofos e teólogos, mas para cada um que deseja viver com autenticidade e plenitude.
Ele explica que a linguagem é o ponto de contato entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Quando você perde a linguagem simbólica, você não perde apenas cultura, você perde o elo com o logos. E sem logos, tudo vira caos. Essa conexão é fundamental. A linguagem não é mera convenção ou código prático. Ela é a ponte sagrada que liga nossa existência finita ao mistério infinito. O logos, o verbo criador, não é só uma ideia abstrata. É o fundamento que dá sentido e ordem a tudo que existe. Perder essa ligação é como perder o mapa para navegar no oceano da realidade, ficando à deriva num mar revolvido e sem rumo. Outro trecho que me marcou foi quando ele falou sobre como os nomes das coisas carregam ecos do ser. Por exemplo, a palavra espírito vem de spirare, soprar. Olavo mostra que essa relação entre sopro e espírito não é meramente poética, é simbólica. Outro trecho que me marcou foi quando ele falou sobre como os nomes das coisas carregam ecos do ser. Por exemplo, a palavra espírito vem de spirare, soprar. Olavo mostra que essa relação entre sopro e espírito não é meramente poética, é simbólica, porque o espírito é o que nos anima, o que nos move, o que sopra a vida. E essa relação não é casual, está impressa no som da palavra. Mas quem ainda percebe isso? Esse detalhe revela uma dimensão esquecida da linguagem. Não se trata apenas de designar coisas, mas de captar a essência que pulsa por trás delas. Cada palavra verdadeira é um relicário onde o tempo, a história e a essência se encontram, e ao pronunciá-la, nos conectamos com essa herança viva. Mas, na pressa e superficialidade do mundo moderno, esses ecos do ser ficam abafados, silenciosos, quase apagados. Ele vai mais fundo. Diz que o símbolo não é inventado, é descoberto. A gente não cria símbolos, a gente os percebe. Eles já estão lá, na ordem da criação. Isso me fez pensar como muitas vezes a gente tenta entender o mundo apenas pela ciência, pelos dados, pelas fórmulas, mas esquece que há um nível da realidade que só se revela ao coração simbólico, e não ao cálculo. Essa distinção é crucial. A ciência, com sua precisão e método, é indispensável, mas ela não é capaz de apreender tudo. Há uma dimensão da existência que escapa à análise fria e aos números exatos, a dimensão do sentido, do mistério, do sagrado. E é o símbolo que nos dá acesso a essa dimensão, pois ele fala diretamente à alma, ao que somos em essência. E então Olavo fala sobre a perda do sentido do sagrado, porque o símbolo é o que nos conecta com o mistério. Quando você perde isso, você transforma tudo em função, inclusive o ser humano. É por isso que hoje as pessoas vivem no automático, como se fossem engrenagens. Elas perderam a relação viva com o real. Essa automatização da vida revela um empobrecimento profundo. A existência se torna um ciclo mecânico, desprovido de sentido maior. O que deveria ser encontro, mistério e transformação, vira rotina árida e vazia. E nessa perda, não é só o mundo externo que sofre, é a alma humana que se apaga lentamente, sem perceber sua própria essência. A linguagem virou ferramenta, o corpo virou objeto, o mundo virou mercado. E a alma? A alma virou sintoma. A psicologia moderna trata as angústias existenciais como distúrbios químicos. A arte virou expressão pessoal vazia. A religião virou autoajuda. Tudo perdeu profundidade porque perdeu o símbolo. Esse diagnóstico é duro, mas necessário. Sem o símbolo, a vida perde a sua sacralidade e profundidade. Tudo fica reduzido a funções, interesses e consumos superficiais. E o que poderia ser a fonte da verdadeira cura e realização, a conexão com o mistério sagrado, é transformado em mais um produto para ser vendido ou descartado. Mas o professor não fica apenas na crítica. Ele propõe um caminho de volta. Um caminho que começa com a reeducação do olhar e do ouvido. Um treino para ver de novo o que é essencial. Para recuperar o uso ritual, poético, contemplativo da linguagem. Para escutar dentro da palavra o eco do logos. Esse reencontro não é algo rápido ou superficial. É uma prática delicada, um exercício constante de presença e sensibilidade.
É como aprender a olhar para o mundo com os olhos do coração, atentos aos sinais invisíveis que a razão apressa em ignorar. Reeducar o olhar e o ouvido é reaprender a perceber a profundidade escondida nas coisas, na fala, no silêncio. Ele diz que isso é possível e urgente, e que não basta ler livros ou acumular ideias. É preciso renascer por dentro, reconfigurar a própria imaginação, purificar a linguagem que usamos todos os dias. É quase uma ascese, um caminho de retorno ao centro, ao coração, ao real. Esse renascimento interior exige disciplina e coragem. É como desmontar velhas máscaras, desfazer automatismos e permitir que uma nova sensibilidade floresça. Não é uma mera reforma intelectual, mas uma transformação da alma, que refaz a conexão profunda com o mistério da existência e com a verdadeira essência do ser. E sabe o que é mais impressionante? É que tudo isso começa com algo simples, com a atenção à palavra, com o cuidado de falar com verdade, ouvir com reverência, escrever com precisão, porque cada palavra é uma semente. E dependendo da semente que você planta, o mundo que você colhe pode ser jardim ou deserto. Essa imagem da semente é poderosa. Ela nos lembra que cada palavra, cada gesto, cada pensamento é uma força criadora que atua no mundo e em nós mesmos. Plantar palavras verdadeiras é cultivar a vida, a esperança, a beleza. Mas palavras vazias ou falsas geram apenas aridez, confusão e destruição. Por isso, o convite final é para que cada um de nós se torne um guardião da palavra sagrada. Que sejamos conscientes do poder que temos em nossas mãos, o poder de criar ou destruir mundos por meio do que dizemos e pensamos. E que, ao recuperar o sentido profundo da linguagem, reencontremos também o caminho para a verdade, para a luz e para o amor. O professor Olavo de Carvalho nos convida a redescobrir a dimensão profunda e sagrada da linguagem, uma linguagem que vai muito além de meros signos ou rótulos, e que é, na verdade, o elo vital entre o visível e o invisível, entre o humano e o divino. Na era moderna, essa sensibilidade simbólica foi quase que totalmente perdida. As palavras foram esvaziadas de sentido e transformadas em instrumentos pragmáticos ou ferramentas de manipulação. Vivemos num mundo onde o símbolo foi substituído por função e o sagrado foi reduzido a superficialidades ou a meras conveniências. Essa perda não afeta apenas a linguagem, mas desestrutura a nossa própria forma de ser e perceber a realidade, gerando um vazio existencial que se manifesta em tantos aspectos da vida contemporânea. No entanto, Olavo não fica apenas na crítica. Ele propõe um caminho de volta, urgente e necessário. Um caminho que exige renascer por dentro, reeducar o olhar e o ouvido, purificar a linguagem e recuperar o uso contemplativo e ritualístico da palavra. Para ele, essa é uma ascese, um retorno ao centro e ao coração da existência, onde a palavra volta a ser semente de vida e transformação. Esse ensinamento do professor Olavo de Carvalho é, sem dúvida, um convite poderoso para resgatar a sabedoria perdida e reencontrar a conexão com o Logos, o verbo criador que estrutura o mundo. Sua capacidade incrível de unir filosofia, tradição espiritual e crítica cultural com uma linguagem clara e contundente torna seu trabalho não apenas relevante, mas essencial para quem busca sentido profundo em meio ao caos contemporâneo. Em minha opinião, Olavo de Carvalho foi um dos pensadores mais originais e perspicazes do nosso tempo, capaz de penetrar nas camadas mais obscuras da cultura moderna para revelar a urgência de um retorno ao pensamento genuíno e à reverência pela palavra. Seu legado é um chamado à reflexão profunda, à resistência contra o vazio do discurso vazio e à recuperação do sentido sagrado que dá vida verdadeira à existência humana. Mais ou menos, né? Onde os caras descobriram um negócio chamado fatos do mundo físico. E, o fato do mundo físico nunca é um fato do mundo físico. Ele é um recorte abstrativo operado por um cientista, que separa, vamos dizer, um aspecto de fato dos outros